TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E nesta edição, nós vamos tratar do tema idolatria, além das imagens de escultura. E para estar conosco aqui nesta edição do programa Conversas Bíblicas, o nosso pastor convidado é o pastor Diniz Preste. Pastor Diniz, a paz do Senhor, uma alegria tê-lo conosco aqui. Paz do Senhor, uma alegria estar aqui participando na Rádio Manaim, desse programa que tem instruído tanto o povo de Deus. Muito bem. E como versículo base, texto base para essa conversa sobre idolatria, nós temos aqui aquele que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, verso 23, que diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Muito bem, vamos dar início então a este tema, a abordagem deste tema, e com uma pergunta, pastor Diniz, que é uma pergunta chave, a compreensão, o entendimento do que significa a palavra idolatria. A palavra idolatria, na etimologia da palavra, ela significa culto a ídolo, né? É a fusão de duas palavras, eidolon e latria, que é culto. E nós estávamos falando aqui que o culto a ídolo, que é o tema principal aqui do nosso assunto, vai muito além de meramente do culto à imagem de escultura. À luz da palavra de Deus, a abordagem é muito mais ampla do que é culto ao ídolo. No texto que você leu agora no começo, ele mostra muito bem isso, porque Saul não era adorador de nenhum ídolo, mas a palavra do Senhor diz que Saul estava cometendo um pecado de idolatria, e o pecado de Saul era rebelião. Então a idolatria está muito ligada a isso, porque é quando você se rebela contra aquilo que Deus estabeleceu, o projeto de Deus, aquilo que é o profético, aquilo que Deus estabeleceu para o homem, para a vida do homem, no projeto de salvação do homem. Quando você se rebela contra isso, seu pecado é de idolatria. Pode ser também o culto à imagem de escultura, mas esse é um tipo de idolatria. Mas a idolatria é algo mais amplo, como eu disse aqui. Saul não era um adorador de imagem de escultura ou de um deus, dos deuses que eram cultuados pelos povos da antiguidade, mas a Bíblia diz que ele era idólatra. E a idolatria de Saul era a rejeição daquilo que Deus havia estabelecido, era a rebelião. Esse era o pecado dele, pecado de idolatria, conforme você leu. Esse texto lido, ele trata exatamente daquele momento em que o reinado, o governo de Saul foi rejeitado pelo Senhor, pela rebelião, pela desobediência de Saul. E daí, o que você aqui abordou, que essa desobediência, rebelião ao projeto de Deus, então é idolatria. Muito bem. Agora, como é que se deu a introdução da idolatria na vida do homem, né? Se a idolatria é um pecado cometido pelo homem contra o projeto de Deus, em que momento na história do homem é que esse pecado ele foi inserido? Conforme o próprio texto bíblico lido, fala que é rebelião. E se eu perguntar quando é que começou a rebelião na vida do homem, ela começa lá no Éden. Quando Deus estabeleceu um projeto para o homem, quando Deus disse que o homem não fizesse de uma determinada forma, e você vê Eva e Adão se rebelando contra o projeto de Deus, o que os levou mais tarde a fugir da presença de Deus. E a idolatria ela faz isso com o homem, porque ela priva o homem da presença de Deus. Eles estavam lá no princípio, o pecado deles lá também era rebelião.
Rebelião é aquilo que Deus estabeleceu. Muito bem, então nós podemos ver aqui que a idolatria, é importante esse entendimento, porque costuma-se associar a idolatria a algo que vem a partir do Novo Testamento, mas nós estamos vendo que a idolatria, pela compreensão de que é o pecado da desobediência, da rebelião, ela se deu desde o início, né, como período de Adão e Eva ali no Éden, né, nesse processo de rebelião. Então, isso está percebido aqui nessa explanação que o companheiro fez. Então, há argumentos utilizados, e quais são eles, pelos idólatras, que são baseados no Velho Testamento? Sim. Muitas vezes as pessoas, para defenderem a sua crença, e nós não queremos aqui agredir a crença de ninguém, mas nós estamos aqui à luz da palavra de Deus, que é a verdade. E a Bíblia diz que você, conhecendo a verdade te liberta. Então a palavra de Deus, ela traz o projeto de Deus, ela revela o projeto de salvação de Deus. A palavra viva, ela revela esse projeto de salvação. Então, quando o homem diz assim, por exemplo, usa-se como argumento, respondendo a sua pergunta, que lá no culto, lá no Velho Testamento, no tabernáculo, tinham os querubins. E os querubins eram, então, imagem de escultura. Aí você vai ver, à luz da palavra de Deus, os querubins não eram adorados por ninguém, porque os querubins eles ficavam no lugar que era chamado Santo do Santo, ou Santíssimo, aonde o homem não tinha acesso a ele. Então não era objeto de adoração, só quem entrava lá era o sumo sacerdote, e ele não entrava lá para adorar aqueles querubins que estavam ali sobre o propiciatório, né? Sobre aquela tampa da arca que era chamada de propiciatório. Então você não pode falar que aquilo ali era um ídolo, porque aquilo não era objeto de adoração ou de veneração, como alguém queira dizer. Usa-se também o argumento da serpente que foi levantada no deserto, quando o povo começou a morrer ali, picados por serpentes, e quem olhasse para aquela serpente de cobre ali no deserto era curado. E realmente aquela serpente, mais tarde, ela não tinha esse propósito, porque na verdade ela apontava para Jesus, né? Que ela estava presa a um madeiro e ela profeticamente falava de Jesus, aquele que se fez maldição por nós. Mas quando o povo mais tarde começou a adorar aquela serpente, Deus mandou destruí-la. Então, como prova que não era objeto de adoração mesmo, ou de culto, né? Não era esse o propósito de Deus. Não, desde o Velho Testamento estava estabelecido que só a Ele prestarás culto. Quando nós falamos de Deus, nós precisamos lembrar que nós estamos falando do Deus, segundo a Bíblia, para aqueles que creem em Deus e na palavra de Deus, na verdade de Deus. Deus é o Deus criador do céu e da terra. É verdade que a maior parte da humanidade hoje se diz cristã e ela já está em rebelião e em pecado de feitiçaria quando ela nega ao Deus criador dos céus e da terra e o Deus criador de todas as coisas. E para nós é aquilo que a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós servimos a esse Deus. E a Bíblia diz, só a Ele prestarás culto. E fala muito mais do que isso, né? Porque o primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Deus é o maior amor da sua vida, e aí está, Deus é maior amor do que a sua esposa, do que o seu filho, porque a sua esposa pode se tornar um ídolo para você, o seu filho pode se tornar, o marido da irmã pode se tornar um ídolo para ela. Quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, nós estamos nos rebelando contra aquilo que Deus estabeleceu. Que o maior amor da sua vida é esse Deus criador, esse Deus que é o autor da vida, criador de todas as coisas e autor da sua própria vida. Que coisa maravilhosa quando nós vemos a palavra do Senhor elucidando, abrindo os nossos olhos para entendermos a riqueza. Pastor Diniz, uma pergunta ainda. No Velho Testamento, nós podemos ainda ver outras situações onde se viveu a idolatria, conforme você explanou aqui? Eu gostaria de voltar um pouquinho na experiência de Saul, né? Porque Saul foi um homem que teve uma experiência com Deus. Saul foi um servo de Deus.
E isso é um alerta para nós, servos de Deus, porque o servo de Deus, ele também pode cair no pecado de idolatria. E como nós falamos aqui desde o princípio, está além da imagem de escultura. Quando Samuel, o profeta Samuel, foi ao encontro de Saul, ele disse uma palavra a Saul, que esclarece muito bem o que é servir a Deus e amar a Deus. Ele disse assim, Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, todas as vezes que o homem foge dessa obediência ao plano de Deus, ao profético, você pode ser crente, você pode ter uma Bíblia, mas se você não está atento ao projeto de Deus estabelecido na sua palavra e naquilo que Deus tem para a sua vida, o seu pecado é idolatria. Você vê assim, por exemplo, o salmista Davi, ele fala no Salmo 139, dizendo assim, Senhor, tu me sondas e me conheces muito bem. E se antes que haja a palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Esse é o Deus onisciente, é o Deus onipotente, é o Deus que conhece todas as coisas. Ele diz assim, mas ele diz para Deus, mas o que são os meus pensamentos? E o que é o meu pensamento? O que é o pensamento de Josias? Mas aí ele diz assim, aí ele fala de um projeto de Deus, antes que eu fosse formado, todas as coisas foram escritas no teu livro. Ele está falando que Deus tinha um projeto para a vida dele, antes dele ser formado no ventre da mãe dele, Deus tinha um projeto para a vida dele. Então Deus tem um projeto para a vida do homem, mas Deus tem um projeto individual para cada um de nós. Então quando ele diz o que são os meus pensamentos, ele fala no Salmo também dizendo, mas os teus pensamentos são maravilhosos, os pensamentos de Deus. Então os pensamentos de Deus são maravilhosos. E aí ele pede a Deus uma coisa, que tem de ser o nosso clamor. É o nosso desejo de conhecer o projeto de Deus, o pensamento de Deus, e aí ele pede assim, guia-me pelo caminho eterno. Você quer salvação? Você quer estar livre dos ídolos? Então você tem de conhecer o que Deus tem para a sua vida em particular. Deus tem um plano para a sua vida e você precisa de buscar a Deus para saber aquilo que Deus quer. Porque você não pode cair lá no pecado de Adão e Eva, né? Voltando a Adão e Eva, de você achar que o melhor para você está fora daquilo que Deus estabeleceu. Porque quando veio a tentação sobre eles, Satanás distorceu a palavra de Deus. Deus disse isso? Deus disse para você não tocar na árvore da vida? Deus falou isso com você? Então havia uma distorção. E Satanás não está dizendo para Deus, o dia que você fizer, para Adão e Eva, dizendo, o dia que vocês fizerem isso, vocês vão ser infelizes. Não. Ele está dizendo o seguinte, ele estava lançando uma desconfiança acerca do projeto de Deus. Esse Deus falou isso? Olha, na verdade, é diferente do que Deus falou. Porque o dia que vocês agirem assim, vocês vão ser como Deus. Então, olha só, você vai ser como Deus, Deus é Senhor da sua vida. Então ele está dizendo que você não tem de ser servo de Deus. Você não tem de acreditar no projeto de Deus. Ele está dizendo para você que a felicidade está no projeto que você tem para a sua vida, e não no projeto que ele tem. Então ele diz assim, Deus falou, olha, não é assim. Deus está escondendo de você, Deus não está sendo. E é isso que acontece muitas vezes com o homem, né? O homem, ele desconfia das intenções de Deus. Porque a palavra de Deus, é bonita, é maravilhosa, mas o homem não quer a palavra de Deus para a sua vida, para viver a palavra de Deus. E quando a nossa felicidade está na palavra, no que Deus estabeleceu. E quando o homem distorce esse projeto, quando ele muda e age de maneira diferente, ele está vivendo a experiência, o pecado da idolatria. Pela palavra. É aquilo que nós estamos falando desde o começo. Você pega a mesma coisa de Saul, você vai encontrar em Adão e Eva. O pecado deles também foi de rebelião. Então é idolatria. E a Bíblia diz, é como idolatria e feitiçaria. Então é uma rebelião contra Deus. E não era um adorador de ídolos também, no sentido de imagem, de escultura, que também é idolatria. Mas eles estavam no pecado de idolatria também. Rejeição, né? Muito bem. Nós estamos encerrando essa edição do programa Conversas Bíblicas e de maneira extremamente interessante foi explanado aqui algo que muitas pessoas até não sabem sobre idolatria, o entendimento de idolatria e do prejuízo que isso traz à vida do crente. Mas eu quero convidar você para assistir ao próximo programa. Daqui a uma semana, na próxima quinta-feira,
estaremos no ar mais uma vez com este tema, e o pastor Diniz é nosso convidado a estar conosco mais uma vez, quando estaremos abordando esse tema agora no Novo Testamento. Os irmãos perceberam que neste programa só foi abordado esse tema considerando o Velho Testamento e aquilo que nós aprendemos da palavra no Velho Testamento. Mas na próxima semana, você não pode perder, estaremos abordando ainda esse tema idolatria no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. Pastor Diniz, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Fica o convite para a próxima semana estarmos juntos e para outras vezes podermos juntos participarmos do Conversas Bíblicas. Alegria estar com você, com os irmãos, participando desse tema tão importante para todos nós, dessa vigilância. Não perca, na próxima quinta-feira, Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.